Vamos falar aqui sobre um pouco mais sobre como utilizar o Design Thinking no mundo do direito. Design Thinking, ele é uma metodologia, visa trabalhar a observação que pode ser aplicada a um caso específico, uma situação específica, um produto específico, um serviço específico. E o direito pode absorver isso de várias formas, porque vai ajudar em tudo, na verdade. Em tudo, na verdade, que relaciona-se à gestão do escritório, mas principalmente a vendas e marketing. Então, é uma mudança de mentalidade. Então, é a partir da criação de novas estratégias que o escritório vai conseguir gerir melhor seus projetos, se comunicar melhor com os seus clientes e vender mais seus serviços advocatícios. Tá, Neumayer, você falou muito de teoria. E como é que eu começo a aplicar o legal design no meu escritório de advocacia? Tudo começa com um processo empático. Você precisa fazer o diagnóstico das necessidades dos destinatários daquela sua informação, dos destinatários do seu serviço. Então, o Design Thinking aplicado ao direito, ele começa como um processo de 5 etapas, onde primeiro você vai trabalhar a empatia. Você vai se colocar no lugar do cliente, para entender o que de fato para ele transforma a experiência dele quando ele vai atrás de um serviço jurídico, que na maioria das vezes está relacionado a um problema. Então, você vai para a segunda etapa. Defina um problema. Esse problema não é o problema que o cliente está lhe trazendo. Um divórcio, uma quebra de contrato, um problema com a empresa, com o produto que você comprou com a empresa. Não é isso que eu estou falando. Você tem que ter conexão com todo o processo de compra e de uso do seu produto pelo cliente, de modo que você enxergue quais problemas o cliente está enfrentando para lhe acessar, para resolver rápido o problema que ele tem. E aí você vai idealizar, você vai criar ideias para resolver esse problema. Essa é a terceira etapa. É comum que ela se realize através de brainstorms, tempestades de ideias, onde as pessoas reunidas conseguem gerar várias soluções, num primeiro momento sem nenhum crivo de policiamento das ideias, para depois escolher de fato aquela que funciona melhor. E aí você vai prototipar. Prototipar é criar como é a aplicação daquela solução que você criou para o problema que o cliente tem. Por fim, você testa. Olha só que interessante, isso tem muito a ver com os conceitos hoje utilizados pelas startups. As startups, antes de irem para o mundo dos negócios, elas fazem o MVP, né, que é o produto mínimo viável. E muitos empreendedores digitais do mundo das startups utilizam o Design Thinking exatamente nessas 5 etapas para criar soluções digitais, né, para os seus possíveis clientes, para um possível mercado que está ali a ser explorado. Neumayer, e qual uma aplicação prática? Me dá uma ideia. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. Nosso escritório de advocacia trabalha com muitas demandas do contencioso civil relacionado ao direito do consumidor. E a gente percebe que uma forma fácil de evitar esses problemas seria a empresa desenvolver um contrato mais inteligível. Não que aquele contrato padrão deixasse de ir junto com o produto ou o serviço, mas que fosse agregado a ele um outro contrato, uma espécie de guia prático, mais simples, numa linguagem mais informal, onde aqueles eventuais transtornos, né, de cláusulas que não são bem entendidas ou que estão com a letra pequena poderiam ser evitadas. Olha que ideia simples e ideia prática.
Você facilita a compreensão do cliente. E isso é uma tendência que vai além do contrato, vai para todos os interesses do advogado empreendedor quando ele está trabalhando o empreendedorismo jurídico. E isso também é uma questão de como facilitar o acesso à justiça. Essa pandemia que aconteceu, ela trouxe isso, uma mudança de mentalidade. Eu aguardava com muita vontade essa mudança de mentalidade, porque eu via que o digital, cada vez mais o processo digital, iria chegar ao mundo do direito, só que ele iria demorar. E a pandemia acelerou esse processo. A própria justiça, veja bem, uma resolução de 2020 do Visual Law, tratando do Visual Law, já começou, o próprio Poder Judiciário começou a trabalhar novas soluções para facilitar a vida do cidadão que procura justiça. Então, saídas para facilitar o cidadão acessar a justiça, você está trabalhando o quê? Um cliente, só que de um serviço público. Mas você também usa essa mentalidade para trabalhar o seu cliente, para fazer com que a experiência dele seja melhor quando ele for até o seu escritório. Mas e se ele não for até o seu escritório, se ele não tiver tempo, se ele não tiver condições, facilite a vida dele. Você pode utilizar o WhatsApp para fazer um atendimento. Eu já vi e já participei em parcerias com outros escritórios de advocacia, onde nosso contato e o nosso contrato foi totalmente fechado por WhatsApp. Mandaram um link, a gente acessou o contrato, conseguiu ali dentro já assinar eletronicamente e fechamos o contrato. Nós estando no nosso estado e o outro escritório em outro estado. Percebe? O objetivo do legal design é resolver problemas complexos, fazendo isso de forma criativa, empática, inovadora. O centro todo da questão reside nas pessoas e como você entregar real valor na atividade jurídica, como um resultado prático, simples para o seu cliente. Cada vez mais a advocacia ela vai estar acompanhada desse desenvolvimento tecnológico. Então não adianta o advogado, o jovem advogado, lutar contra isso. Muito embora o jovem advogado ele já venha com essa mentalidade, porque ele foi criado ao longo de toda a sua infância e adolescência já no mundo digital. Então ele não tem muitas dificuldades. Mas mesmo um advogado criado nesse mundo digital, ele pode ter dificuldade na criatividade, em gerar soluções inovadoras. Para isso ele tem que se manter com a mente sempre aberta. E o que significa isso? Significa que você tem que procurar em outros ramos de negócios, em outros ramos de serviços, conversar com outras pessoas desses ramos para encontrar soluções que podem ser adaptadas ao mundo jurídico, tendo sempre em mente o mais importante, a função social do advogado, que é chegar até as pessoas que precisam da sua ajuda.